Flamengo, a forma como nós nos postamos. Quando eu digo nós, eu me incluo todos que fazem parte do clube, não só os atletas, né? E a gente precisava responder. E a oportunidade que nós tivemos, eu até conversei muito com os jogadores em relação a isso, que talvez o segredo de você permanecer muito tempo jogando em um bom nível e conseguindo bons resultados e conquistando objetivos, é você nunca ver uma situação como só de dificuldade. Às vezes é um desafio e você tem que encarar, mas também é uma oportunidade, né? E nós tínhamos ali uma oportunidade jogando contra o atual campeão da Série A, uma equipe muito forte, com grande investimento, com o estádio lotado. Então tudo isso nos dava uma oportunidade de visibilidade grande e a gente soube aproveitar essa oportunidade com uma mudança de postura em relação ao espírito e uma mudança de comportamento também em relação à parte tática do jogo, principalmente quando a gente tinha bola para jogar. Nós jogamos mais, nós entramos no campo do adversário e eu acho que uma boa parte dessa postura também a entrada de alguns atletas, né, que não vinham participando e que a gente inclusive teve que mudar sistema, teve que mudar um pouco a mecânica da equipe pela ausência de alguns jogadores importantes. O retorno fez com que a gente pudesse montar aquela equipe, aquela base, diríamos assim, de equipe que teve sucesso durante o primeiro trimestre e a gente conseguiu realizar com êxito nossa mecânica e marcar de forma consistente o adversário e também criar oportunidades e algumas vezes também trabalhar um pouco a bola no campo do adversário. Conseguiu criar algumas situações de transição também de contra-ataque. Então acho que como um todo a equipe teve uma postura muito boa e isso é muito importante para a sequência das competições. Engraçado até que eu te perguntava lá no Castelão, que era uma pergunta do Antero, e você deve lembrar quando ele perguntava se dá para jogar do mesmo jeito com peças diferentes, né? E você disse naquele momento que não dava e acabou de afirmar aí que as peças que voltaram ajudaram a voltar aquela mecânica da tua equipe. Hoje, apesar da gente, assim, a gente mudou o sistema, mas manteve os conceitos, né? Os conceitos na fase defensiva continuaram o mesmo, os conceitos na fase ofensiva também continuou o mesmo. A ideia de jogar construindo a partir da defesa, com a bola no chão, como a gente sempre trabalhou, independente dos jogadores e a formação, o conceito sempre foi esse. Só que a gente perdeu um pouco de mecânica. Quando eu falo de mecânica, eu estou falando de entrosamento, que às vezes não acontece a falta de entrosamento quando você muda 4, 5 jogadores. Às vezes a saída de 1 a 2 peças quebra um pouco da mecânica. Por quê? Porque às vezes o jogador que entra, ele entra com o intuito melhor de poder fazer o melhor jogo, mas às vezes a característica é diferente daquele que está saindo. E isso acaba interferindo um pouco na forma de jogar, principalmente na fase ofensiva. Então, foi basicamente isso que eu falei. E a gente conseguiu constatar nesse jogo, pela nossa postura e a forma como o time se comportou durante os 90 minutos, que essa formação, do jeito que a gente trabalhou aí, que foi uma base que acabou 2017 e iniciou 2018, ela é muito forte, muito consistente e tem ainda muita coisa positiva a apresentar durante essa temporada. Sobre o CRB Chamusca, como é que você encara esse jogo? Você até dizia ontem que vai com força máxima para o jogo daqui. Espera aí, né? Se reunir com o pessoal da fisiologia. O que passaram para você? Está todo mundo à tua disposição? Bom, hoje foi uma representação, uma recuperação para aqueles que jogaram ontem. Os que não jogaram ou jogaram um tempo menor, no caso Arnaldo, o próprio Naldo trabalhou no campo normal. A gente vai receber, eu não recebi ainda o boletim ali, o relatório da fisiologia em relação aos jogadores que jogaram. O que a gente sabe a priori, que foi passado para mim, é que foi o jogo mais intenso e de maior volume dessa temporada. E pelo horário do jogo, pela característica emocional, isso com certeza nos trouxe um desgaste grande. Ponto. Independente de qualquer situação, claro que se a gente detectar que tem algum atleta com fadiga excessiva, com desconforto, e que isso vai trazer uma perda de performance para o jogo de quinta, a gente vai optar por um outro atleta. Se isso não acontecer, a tendência é de que a gente mantenha a base e faça uma ou outra mudança pontual, muito em relação à questão da análise do nosso adversário do CRB.
Só para me pontuar com você aqui a última pergunta, Chamusca, em relação à questão do mata-mata, como é jogar um campeonato dessa forma na tua visão, Chamusca? Já muda o cenário, né? Porque a gente tá jogando um campeonato de ponto corrido, fez uma primeira fase da competição onde também era ponto corrido, a gente precisava pontuar para classificar, e agora é um jogo de 180 minutos, onde se tem a predominância do gol qualificado, que isso também muda um pouco a característica do jogo. Então a gente está muito atento ao regulamento da competição, jogo de detalhes, hoje pela a maturidade da equipe e o entrosamento que a equipe tem e o grau de investimento nosso, a gente tem que jogar muito forte no primeiro jogo para poder trazer um bom resultado aqui para o segundo jogo no Castelão. Até porque se nós buscamos ser primeiro, a gente buscou o tempo todo na primeira fase com o entendimento de que a gente trazer o segundo jogo para nossa casa, a gente tem um ganho, porque vamos jogar perante o nosso torcedor, mas é importante a nossa postura nesse primeiro jogo. E é em cima dessa leitura que nós temos, é que a gente pretende montar a equipe, mobilizar os jogadores no entendimento da característica do jogo de mata-mata, do detalhe, da concentração em nível mais alto e da motivação para jogar também, porque a gente vai jogar contra um adversário forte, qualificado, que está retomando com o novo comando agora os resultados, conseguiram vencer o último jogo pela Série B, ou seja, vai ser jogo de casa cheia, vão vir motivados e a gente tem que estar pronto para esse desafio de quinta-feira. Obrigado. Você tem até uns possíveis estreantes, mas, por exemplo, o Eduardo Luiz não pode jogar, né? O Yuri, que já fez a estreia, também não pode jogar, né? E aí você tem que ir avaliando essa questão também, né, Chamusca? A gente não vai poder contar com os dois atletas. Certeza que se a gente pudesse, eles estariam no grupo para o jogo, mas a gente tem jogadores com características próximas que estão treinando, que já estão com a gente aqui desde o início da temporada, que com certeza vão substituir e a gente vai ter peça de reposição à altura. Focar e procurar concentrar as atenções naqueles que têm condição de ir para o jogo, montar a melhor equipe, analisar essa questão do desgaste, da fadiga, mas, como eu falei na resposta anterior, a tendência é que a gente mantenha a base do último jogo. Quando a gente conversou lá no pós-jogo, você tinha dito, a ideia é manter a base, a não ser que haja algum problema clínico, a não ser que haja problema de fisiologia. Foi passado para você algum problema nesse sentido, já que vocês já viajam amanhã? Não, nós tivemos, na verdade, lá no pós-jogo, um problema que foi constatado antes do jogo com o Javier Reina. Esse aí está fora do jogo, não deve viajar porque é uma questão muscular, requer no mínimo aí uma semana, 10 dias, depende do grau da lesão. Hoje ele foi fazer exame. O Rafael Carioca, ele tomou um pisão no primeiro tempo do jogo, voltou no segundo tempo com uma certa dificuldade ali, mas conseguiu jogar os 90 minutos, inclusive no final do jogo nós até dobramos com o Romário ali para fortalecer um pouquinho, porque o Carille colocou o Emerson para fazer corredor e eles começaram a dobrar, e o Jadson também estava jogando um pouquinho por ali, então a gente resolveu forçar um pouquinho a parte, reforçar na verdade a parte defensiva, mas hoje não foi passado nada em relação a essa situação pelo DM. Quando isso não acontece, não houve um relatório, não houve, o médico não pontuou, o doutor Henrique, é sinal de que o atleta não terá nenhum problema. Mas de qualquer forma nós vamos analisar, nós estamos analisando também um adversário, parte tática, é um comando novo, né? Eles estão jogando um pouquinho diferente do que jogavam com o Mazola, então a gente está analisando tudo isso, mas a ideia é manter a base, né? E as mudanças serão pontuais, muito atreladas à questão tática e também um pouco à questão física, que aí amanhã, na quarta-feira, a gente vai ter com mais clareza assim, a situação para poder definir. Estamos com uma preocupação generalizada com o Ceará no Campeonato Brasileiro. Eu não digo não no meu momento, não, geral mesmo, de que o Ceará faça um bom Campeonato Brasileiro, que nada o atrapalhe no Campeonato Brasileiro. E a ideia de que tem uma partida na quinta, outra na segunda, você acredita que, de alguma forma, pode atrapalhar fisicamente a equipe? Não, porque a gente vem de uma série de semana cheia, né, de trabalho. Quando isso acontece numa sequência de jogos, como a gente ficou aí praticamente 3 meses jogando quarto domingo, aí você vai perder performance e vai ter que priorizar
como todas as equipes aí, inclusive que estão jogando a Série A, estão fazendo em alguns momentos. O Corinthians até fez, né? Alternou alguns jogadores, porque vinham de uma sequência de 3 jogos e perderam. Perderam performance e tiveram atletas por lesão. Mas no nosso caso não, a gente vem de se eu não me engano, 3, 4 semanas onde a gente joga apenas no final de semana. Deu para dar fazer um trabalho de, inclusive, recuperação física, aumentar a intensidade, trabalhar conceitos, deu para fazer tudo. E agora a gente vai para uma primeira semana, onde a gente joga no domingo, joga na quinta e volta a jogar na segunda. Então, quando acontece esse tipo de situação, que você vem de 4 semanas cheias, não tem interferência. A partir do 4º jogo em sequência, aí você tem uma tendência fisiologicamente a perder performance. Então, não acredito que inclusive vai ser até bom para a gente voltar de novo a ter uma sequência 5 jogos no meio de semana, para a gente movimentar um pouco mais o elenco, para a gente pegar e criar algumas situações interessantes aí, inclusive com os atletas que estão chegando, e eu tenho certeza que não vai ter interferência nenhuma em relação à questão física. Em relação ao Yuri, o que você pode falar do jogador? Deu para observar ou foi pouco tempo? Pouco tempo e um jogo muito complicado, né? Ele entrou com o adversário em cima nos minutos finais. Mostrou que é um jogador que tem espírito para competir, entrou dando carrinho, participou bem da fase defensiva, participou pouco da fase ofensiva do jogo. Ele vem de um longo período de inatividade em relação a jogo. Ele está treinado, ele vinha treinando normalmente no Atlético Mineiro, mas é um pouquinho diferente o treinar do jogar. Então a gente vai ter, hoje ele já treinou muito bem hoje. Ou seja, ele já está mostrando a evolução na sequência de treinamentos, e a tendência é ele, a partir do momento que a gente criou, por exemplo, a semana passada, jogo-treino para dar ritmo também, quando tem semana cheia assim, a gente vai passar a criar esse tipo de situação, por exemplo, com o Ferroviário, vamos tentar fazer com outros adversários, justamente para a gente poder ritmar melhor esses jogadores que estão chegando e que eles possam entrar e dar uma resposta numa condição melhor em relação ao ritmo de jogo. Mas a expectativa é um jogador de força e velocidade, que joga em profundidade. Então a expectativa é de que ele possa evoluir e dar uma resposta melhor nos próximos jogos. Mas eu gostei do espírito do atleta. Eu acho que quando o atleta está com esse tipo de dificuldade, o mínimo que ele pode mostrar é vontade, é espírito, e disputar e competir. E ele nos ajudou naquele momento. CRB, Chamusca, o que você pode dizer do CRB? CRB, eles vinham fazendo um campeonato e uma Copa do Nordeste muito equilibrada, um campeonato estadual também. Perderam o campeonato de uma forma meio traumática, né? Eles tinham uma vantagem, perderam no segundo jogo, e isso inclusive acarretou depois na sequência a saída do Mazola. Sumiu o Júnior Rocha, e tem um pouquinho diferente do Mazola, uns outros conceitos em relação à forma de jogar. E teve também dificuldade, porque pegou o bonde andando, né? Então, para mexer, trocar pneu com o carro andando é um pouquinho complicado. E agora, já nos últimos jogos, se eu não me engano, na Copa do Nordeste, já na seletiva para 2019, né? Eles já conseguiram vencer o Campinense, vi um pouquinho desse jogo. Fizeram um jogo consistente, definiram no primeiro tempo contra o Atlético Goianiense. Ganharam de 3-1, fazendo 3-0 no primeiro tempo. Muitos jogadores experientes. O Júnior, ele alterna entre um 4-1, 4-1 e às vezes um 4-4-2, com 2 jogadores mais por dentro, baixando nas 2 linhas de 4. É uma mescla interessante. Não tem muitos jogadores jovens, é um time maduro, um time e que joga muito forte quando joga no Rei Pelé, porque joga apoiado pelo seu torcedor. Então a expectativa é de um jogo muito difícil, de um confronto onde a gente vai ter que realmente jogar com espírito, jogar com entrega, jogar com organização e seguir fielmente o plano de jogo que vai ser montado, já que a gente vai enfrentar um grande adversário. Alguma atualização com relação a Pedro Quem, ou Chamusca, para você? Tá ainda na fase de transição, ainda departamento médico. É isso que foi passado. Já faz alguns trabalhos, mas ainda não está liberado. Não tem nem previsão para o senhor de não deram nada? Ainda não foi passado nenhum tipo de previsão em relação a essa situação.